Junho de 1998, o Congresso Nacional cria 50 novas varas federais na 4ª Região. Agosto de 1998, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região cria a Justiça Federal de Canoas, com competência abrangendo ainda os municípios de Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul e Esteio. Abril de 1999, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determina a instalação da Justiça Federal de Canoas. Eu lembro ainda com muita precisão como se decidiu, como o tribunal decidiu instalar essas varas federais na cidade de Canoas. No primeiro momento pensava-se que não havia necessidade, dado que Canoas fica a poucos quilômetros de Porto Alegre. No entanto, o número expressivo de processos que vinham de Canoas e dos municípios vizinhos a Canoas e que hoje formam a subseção de Canoas, nos levou ao tribunal a concluir de que seria interessante instalarmos Justiça Federal nessa cidade de Canoas. Esse era um velho sonho, tanto da Justiça do Tribunal, como dos juízes e advogados que residiam em Canoas. Estavam mais ou menos 7.000 processos em andamento pelas varas da Justiça Estadual, praticamente sem mobilização nenhuma. Eu recebi, como aposentado, uma comunicação da juíza Ellen Grace Northfleet para comparecer ao seu gabinete. Lá ela me pediu que eu representasse o tribunal em todas e quaisquer gestões que fossem levadas à frente para a instalação de 2 varas em Canoas. O TRF decidiu criar 2 varas federais em Canoas. A primeira vara federal, hoje chamada de Vara Federal Civil, e a segunda vara federal, hoje chamada de Vara Criminal e Juizado Especial Federal Adjunto de Canoas. Então surgiu depois uma outra discussão. E, inclusive, essa discussão fui eu que levantei no plenário. Mas se formos instalar uma vara em Canoas, esta vara estará assoberbada desde o primeiro momento, disse eu naquela sessão. Temos que instalar no mínimo 2 ou 3 varas federais para que realmente a Justiça Federal, que se instalará nessa cidade, não sofra muitas críticas por eventuais morosidades. Nós começamos então as gestões junto ao prefeito Hugo Simões Lagranha. Fizemos várias reuniões e deixávamos bem claro ao prefeito que a Justiça Federal precisava de 2 andares vazios no centro da cidade de Canoas. E o prefeito, com aquele jeito dele, simples, honesto, objetivo, no fim, se sentiu muito honrado e concordou. Às 17 horas do dia 28 de maio de 1999, foi instalada a Justiça Federal em Canoas. Nós iniciamos as atividades aqui em Canoas numa segunda-feira, dia 31 de maio de 1999. Na sexta-feira, dia 28, ocorreu apenas a solenidade de instalação e o coquetel oferecido às autoridades. Até porque naquele dia não havia a menor condição de se trabalhar. Quem estava presente há de lembrar que a solenidade aconteceu em meio às obras. Inclusive eu lembro que aqui no 4º andar faltava um pedaço do teto que ainda não estava pronto. E no 5º andar então nem se fala, as obras mal haviam começado. Esta solenidade assinala mais um passo no caminho que vem sendo trilhado com pioneirismo pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
o caminho da interiorização. Trabalho que visa aproximar a justiça dos cidadãos, qualificando a prestação jurisdicional, tornando-a mais ágil, mais eficiente e assim aprimorando-lhe a qualidade. A minha emoção porque eu lutei desbragadamente, vamos dizer, para que o Fórum de Canoas aqui fosse instalado na segunda cidade do Rio Grande do Sul. Esse episódio eu levo comigo tranquilo. Nesse período, a comunidade de Canoas foi conhecendo a Justiça Federal, a sua importância no município. Os advogados locais foram prestigiados e a população passou a ter um acesso mais ágil e direto à busca dos seus direitos. Fatos importantes ocorreram nesse período, como a criação dos juizados especiais federais. Foi inaugurado dia 13 de junho de 2002. Eu acho que foi a primeira grande revolução que a subseção judiciária de Canoas sofreu. A partir dali a gente começou a ter um acréscimo excessivo, talvez até de processos, uma demanda reprimida de processos de pessoas de baixa renda e de segurados do INSS, principalmente, que precisavam ser atendidos por uma justiça mais rápida. Nós chegamos a beirar 18 mil processos na vara do Juizado Especial de Canoas e a girar com milhões de reais em pagamentos de condenações judiciais, o que significou, inclusive, um incremento muito grande para a economia do município. Já em maio de 2004, Canoas passou a ser uma das cidades com ações tramitando pelo processo eletrônico. A Justiça Federal de Canoas vem crescendo muito. Há 2 anos, a segunda Vara Federal de Canoas foi convertida em Vara Criminal e de Juizado Especial Federal. Hoje conta com mais de 12 mil processos em andamento. É uma vara muito movimentada e que vem procurando, especialmente nos casos do Juizado Especial Federal, atender a população de Canoas. Predominam as ações previdenciárias, em que os segurados vêm buscar os benefícios previdenciários, ou a sua correção ou a sua revisão. Foram 10 anos de trabalho, os primeiros 10. Nada teria sido possível sem a integração dos estagiários, servidores e juízes, os atuais e aqueles tantos que passaram. Passaram, mas deixaram a sua marca em todas as nossas atividades, as do dia a dia, lidando com processos, mas não só estas. As atividades de integração, de esporte, de ajuda ao próximo, atividades que fazem da reunião de pessoas um grupo e que transformam colegas em amigos. Na verdade, nesses 10 anos, o mais importante para nós foram as pessoas que passaram por aqui. Os prestadores de serviços, os estagiários, os servidores, os juízes. Foram eles que fizeram a Justiça Federal de Canoas, que fizeram esses 10 anos e que fizeram efetivamente o respeito que a comunidade nesse período adquiriu por todo esse nosso trabalho.